E aí pessoal, Michael aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje vemos os Simpsons fazendo uma viagem em um cruzeiro nerd, onde o Bart é acusado de assassinato e a Lisa precisa se esforçar para ajudar o seu irmão. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o fim, porque ele está cheio de referências nerd e vocês vão gostar bastante. Já deixa aquele like aí e se inscreve no canal. Conto com vocês, hein? Vamos começar! A história começa com a Marge indo pegar as cartas. Ela acaba encontrando o auxílio emergencial e percebe que eles deveriam ter descontado esse dinheiro há muito tempo. Gastamos o dinheiro agora ou esperamos a próxima? Bart diz para eles comprarem um jet ski, mas a Lisa afirma que eles precisam usar o dinheiro com sabedoria, e a Marge concorda. Então vemos os Simpsons indo para um cruzeiro, e o Homer percebe que esse cruzeiro é de nerds. Ele fica furioso, pois nunca gostou de coisas nerds, e começa a gritar com todo mundo. Mas um homem aparece e o apaga com uma técnica milenar. E isso me lembrou o episódio de Eu, Patroa e as Crianças, que o Franklin fez a mesma coisa com o Michael Kyle. Lisa vê um famoso e começa a elogiar os trabalhos dele. E o legal é que o dublador desse personagem é o mesmo que faz o Capitão América. E após isso, vemos o rei e a rainha dos nerds. Olhem seus superiores e chorem! O cara dos quadrinhos revela que trouxe o seu maior tesouro, que é um boneco do homem radioativo com as garras do Wolverine. E só existe apenas 2 deles no mundo inteiro. Bart fica furioso por ver o cara dos quadrinhos, e a Marge pergunta por que ele está com tanta raiva. Então Bart explica que há 2 semanas atrás, ele foi na loja mostrar uma história de quadrinhos que ele mesmo criou, mas o homem destruiu a sua história e disse que ele era muito ruim. Um dia eu vou me vingar do cara dos quadrinhos! Após isso, vemos os Simpsons reunidos para o jantar. Eles estão fantasiados da família Addams. E o Homer fica reclamando de não poder ser o tio Chico, pois ele já é careca e tem camisas pretas. O que realmente faz sentido, né, pessoal? Mas se ele fosse o tio Chico, quem seria o Gomes? E aí? Aí é foda, né? Mas enfim. Aliás, vocês gostaram da Wandinha? Comentem aí. Então todo mundo começa a oferecer um valor pelo boneco, mas o Bart os impede dizendo que ele não merece nem mesmo um único dólar, pois é um homem muito frio que destrói os sonhos das crianças. Tomara que um dia alguém destrua a coisa que você mais ama também! E de repente a luz se apaga e vemos que alguém arrancou a cabeça do boneco. O cara dos quadrinhos fica se perguntando quem poderia ter feito isso e acaba desmaiando. Então, o homem com o osso na cabeça, que eu sempre esqueço o nome, diz que provavelmente foi o Bart quem fez isso, pois ele tinha motivos e os meios para isso, sem contar que ele sempre faz pegadinhas com todo mundo. E a mãe do Milhouse percebe que o Bart tem 3 marcas no rosto, igual às garras do boneco, e ao ver isso, o capitão decide o prender em uma cela. Bart jura que não matou o boneco, mas os seus pais não conseguem acreditar nele. Então o capitão tenta os tranquilizar, dizendo que irá tirar o Bart da sua cela amanhã e ele será transferido para uma prisão em terra firme. E após isso vemos a Lisa visitando seu irmão. Bart diz que está com muito medo e pede ajuda a ela para sair dali. Bart, você já mentiu pra mim tantas vezes. Como é que eu posso acreditar em você? Bart revela vários segredos para sua irmã para provar que ele está dizendo a verdade. E ao ouvir tudo isso, a Lisa resolve acreditar no seu irmão. Lisa pensa em uma forma de limpar a barra do Bart. E de repente, o Taiga aparece e diz que vai ajudar a Lisa a inocentar o seu irmão. Eles começam a interrogar várias pessoas. O primeiro é o Milhouse. Ele explica que odeia o cara dos quadrinhos porque o boneco pertencia a ele antigamente, mas o seu pai decidiu vender sem saber que era valioso, e o cara dos quadrinhos se aproveitou disso e comprou por um preço muito baixo. Então eles continuam interrogando várias pessoas, até mesmo a esposa dele. Lisa mostra uma imagem de segurança onde ela ameaça o boneco. Então ela revela toda a verdade.
ela odiava o boneco, pois toda vez que eles faziam amor, o cara dos quadrinhos falava o código do boneco, e isso deixava ela muito triste. E tudo o que ela queria era o seu marido de volta. Após ouvir todo mundo, a Lisa fica confusa, pois todos eles tinham bons motivos para matar o boneco. Pobre Bart. Ai, eita! Olha a bagunça que ele deixou na nossa cabine. Ela acaba encontrando a cabeça do boneco nas coisas do Bart e decide mostrar para os seus pais. Lisa fica muito chateada, pois ela realmente acreditou na inocência do Bart. Então a Marge tenta a confortar, dizendo que não importa o quanto ela ame uma pessoa, um dia ela vai se decepcionar. E essa é uma lição para a vida toda. E eu confesso que eu até senti um aperto no coração ao ver essa cena, porque eu já passei por isso. E sendo bem sincero, eu não desejo isso para ninguém. O pequeno Zé Ruela ainda será terrivelmente culpado de manhã. Lisa fica decepcionada e, de repente, ela ouve alguém batendo na porta. E quando ela vai conferir, ela percebe que é o astro de cinema. Ele diz que sabe quem é o culpado, pois estava usando óculos especiais que davam para ver no escuro. E quando ele vai revelar para Lisa, ele acaba sendo acertado pelo escudo do Capitão América. Lisa começa a perseguir o culpado, mas acaba o perdendo de vista. Após isso, ela encontra o Taiga comendo no corredor e a garota asiática chega chorando. Cara dos quadrinhos desapareceu! Os três se reúnem e começam a pensar em como resolver essa situação. E de repente, o Taiga diz que sabe quem é o culpado e irá revelar na frente de todo mundo. Ela explica que tudo foi armado pelo próprio cara dos quadrinhos, pois ele queria pegar o dinheiro do seguro e por isso ele destruiu o próprio boneco e plantou a prova na cabine do Bart, além de ter nocauteado o astro de cinema. E ao ver essa explicação, todo mundo comemora. Após isso, a Lisa percebe um detalhe e decide contar a sua própria versão da história. Lisa explica que haviam apenas 2 bonecos no mundo inteiro, então ela teoriza que o outro dono acabou quebrando seu boneco sem querer. E ao descobrir que o segundo boneco estava dentro do navio, ele decidiu se infiltrar e fazer a troca sem que ninguém percebesse. E ela descobriu tudo isso graças a um detalhe na caixa do boneco e uma gosma que estava grudada no escudo do Capitão América. Se importaria de lamber isso? Homer diz que essa gosma é salgada e a Lisa revela que aquilo é um molho da comida preferida do Taiga. Tan, 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 tan. Revelação bombástica, o Taiga era o culpado. E olha que interessante, escudo do Capitão América pro dublador do Capitão América. Referências. Então, o homem tenta se defender com a prova no rosto do Bart, mas a Lisa explica que isso foi culpa do Homer. E ele acidentalmente arranhou Bart em sua bochecha. Todos começam a revistar a cabine do Taiga e conseguem achar o boneco intacto do cara dos quadrinhos. E no final, ele acaba sendo preso. Então a Lisa fica se perguntando o que realmente aconteceu com o cara dos quadrinhos. Mas aí ela se lembra que eles não procuraram no único lugar que ele jamais iria, ou seja, na academia. Eles encontram o cara dos quadrinhos. E é interessante, né, gente? Eu tô falando cara dos quadrinhos porque praticamente o cara é reconhecido disso. O cara não tem nenhum nome. O nome do cara é cara dos quadrinhos. Ai, ai. E ele explica que se escondeu ali porque havia implantado uma câmera escondida para saber o que as pessoas realmente acham dele. Ninguém deveria ter que ouvir o que as pessoas realmente pensam. E ao ouvir todos os comentários ruins, ele decidiu se esconder de vergonha. E após isso, vemos o Bart sendo liberado e agradecendo a Lisa por ter acreditado nele até o fim. Ele vê a sua esposa chorando e percebe que foi um tolo, então ele decide se desfazer do seu boneco. Apesar dele ser muito raro, ele já tem algo muito mais valioso ao lado dele, o amor verdadeiro. E mais uma vez, os Simpsons fazendo aquela bela referência, e dessa vez foi para o Titanic. Ainda bem que esse navio não afunda, né, pessoal? Jack, Jack, por que não ficou em cima da porta? Junto da Rose. Sério, todos nós sabemos que cabia os dois ali, né, gente? Mas tá aí, né?
Uma cena que a gente, né, eu pelo menos nunca vou superar. Muito triste. Enfim. Melhor marido do mundo. E no final eles se beijam e chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e eu deixo para vocês aqui essa última referência maravilhosa que merece um like do Homer no Batmóvel. Teve até a famosa mãozinha embaçada. Aí é sacanagem, hein? Sai daí, vem dormir. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima. Tamo junto, pessoal!